Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Quando a pessoa chega no EOS, que acompanha pelo canal, e me vê falando muita paz, diz: o que essa moça fala paz? Seja bem-vindo, você é um novato. Se você ouviu o estudo desde o início, você vai entender o que significa essa paz. Mas lembre-se que paz é sinônimo de trabalho, e nós estamos aqui falando do trabalho do Cristo. Então, muita paz para todos nós. Nós estamos na primeira parte do capítulo 6 da obra O Céu e o Inferno. Estamos falando da doutrina das penas eternas. Hoje nós iremos estudar argumentos a favor das penas eternas. E tem 10, certo, Augusto? Isso mesmo. Então, eu já vou pedir para o nosso irmão Augusto fazer nossa prece de gratidão e logo depois ele vai fazer uma rápida recapitulação do nosso último estudo. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome para relembrarmos os Teus ensinamentos. E Te rogamos, Mestre amigo Jesus, que Tu possa nos intuir, nos ajudando na compreensão e que possamos também, Mestre amigo Jesus, continuar nessa nossa luta, dessa busca de nos tornarmos seres humanos melhores. E nessa luta que travamos conosco mesmo, Te rogamos, Mestre, que Tu nos ajude em mantermos a nossa vontade firme e caminharmos contigo, para que assim possamos, Mestre amigo Jesus, estarmos cada vez mais sendo não só um ser humano melhor, mas um ser espiritual melhor. Te agradecemos por mais esse estudo e Te rogamos que Tu fique conosco, hoje e sempre, que assim seja. E no nosso estudo passado, nós lemos o item 8 e 9. No item 8, Kardec nos fala que todas as religiões primitivas, refletindo o caráter dos povos, tiveram deuses guerreiros que combatiam à frente dos exércitos. E no item 9, ele nos coloca que, como o homem é vagaroso em desfazer-se dos seus hábitos, preconceitos e ideias primitivas, 40 séculos nos separam de Moisés e a nossa geração cristã ainda vê traços de antigos usos bárbaros, se não consagrados, ao menos aprovados pela religião atual. E agora a gente vai entrar nos argumentos a favor das penas eternas, começando pelo item 10. Voltemos ao dogma das penas eternas, que tem como principal argumento invocado em seu favor o seguinte, abre aspas, é ponto pacífico entre os homens que a gravidade da ofensa é proporcional à qualidade do ofendido. O crime perpetrado contra um soberano, por exemplo, considerado mais grave do que o cometido contra qualquer súdito, é por isso mesmo punido com maior severidade. E sendo Deus muito mais que um soberano, pois é infinito, a ofensa a ele deve ser infinita, como infinito deve ser o respectivo castigo, isto é, eterno. Fecha aspas. Então, o que é que o Kardec aqui? Pegou um tópico, né? Voltemos ao dogma das penas eternas, que tem como principal argumento invocado em seu favor o seguinte. Aí ele abriu esse tema, que está entre aspas, que o nosso querido Augusto acabou de ler aqui, justificando. Se um súdito ofende o rei, ele tem a sua pena, né? Agora, quando se ofende a Deus, tem uma pena o quê? Eterna.
Então agora vem Kardec, fecha aspas, essa abordagem não é de Kardec, ele só colocou esse argumento que é invocado, ele disse, agora vamos ver a refutação é de Kardec. Então agora ele vai contrapor, né, essa colocação. Refutação. Toda refutação é um raciocínio que deve ter seu ponto de partida, uma base sobre a qual se apoie, premissas, enfim. Tomemos essas premissas aos próprios atributos de Deus: único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições. Então, quando você vai refutar, você tem que ter as premissas, ou seja, o início, a base. Qual é a primeira ideia para te construir essa tua refutação? E é isso que ele vai fazer aqui. Vamos começar do começo, né? É impossível conceber Deus de outra maneira, visto que, sem a infinita perfeição, poder-se-ia conceber outro ser que lhe fosse superior. Para que seja único acima de todos os seres, é absolutamente necessário que ninguém possa excedê-lo ou sequer igualá-lo no que quer que seja. Logo, é preciso que seja infinito em tudo. Vamos lá, vamos continuar. Por serem infinitos, os atributos divinos não podem sofrer aumento nem diminuição, sem o que não seriam infinitos, nem Deus seria perfeito. Se se tirasse a menor parcela de um só dos seus atributos, já não haveria Deus, visto que poderia coexistir um ser mais perfeito do que ele. O infinito de uma qualidade exclui a possibilidade da existência de outra qualidade contrária que pudesse diminuí-la e anulá-la. Porque ele está falando de qual foram as qualidades que ele colocou: único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições. Qualquer coisa contrária estaria diminuindo. Então ele está aqui, o que Kardec está fazendo? Como um excelente professor, um excelente pedagogo. Gente, a melhor forma de você ensinar é começar do começo. Por que as pessoas às vezes têm tanta dificuldade de entender? Porque a pessoa quer ensinar da metade para lá. Então, antes de você começar a entrar no tema, você tem que trazer as premissas, tem que trazer o início, você tem que preparar o ambiente. Quando você prepara o ambiente, aí sim a pessoa está pronta para receber o material que você vai trazer. Agora o povo quer começar da metade para lá, então ele está aqui construindo uma linha de pensamento. Né? Vamos lá. Um ser infinitamente bom não pode ter a menor parcela de maldade, nem um ser infinitamente mau pode ter a menor parcela de bondade. Não pode por quê? Porque é infinitamente. Não tem fim. Se não tem fim, então se é infinitamente bom, não pode ter um traçozinho de maldade. Ele está aqui usando a lógica, né? Vamos pensar, gente? Vamos raciocinar? Assim também, um objeto não seria absolutamente negro com a mais leve nuance de branco e vice-versa. Estabelecido este ponto de partida, oporemos aos argumentos citados os seguintes. Item 11. Só um ser infinito pode fazer algo infinito. Sendo limitado nas virtudes, nos conhecimentos, no poderio, nas aptidões e na existência terrena, o homem não pode produzir senão coisas limitadas. Se pudesse ser infinito no mal que faz, ele o seria igualmente no bem, igualando-se então a Deus. Se o homem, porém, fosse infinito no bem, não praticaria o mal, já que o bem absoluto é a exclusão de todo o mal. Nada, nem um tracinho de mal, né?
Admitindo-se que uma ofensa temporária à divindade pudesse ser absoluta, Deus, vingando-se por um castigo infinito, seria infinitamente vingativo. E sendo Deus infinitamente vingativo, não pode ser infinitamente bom e misericordioso, visto que um desses atributos é a negação do outro. Se não for infinitamente bom, não é perfeito. E se não for perfeito, deixa de ser Deus. Tá vendo a lógica? Tá vendo como ele vai construindo, vai montando, e a gente vai entendendo isso? Vamos primeiro entender aqui as qualidades que a gente dá a Deus e vamos pensar nisso. Se ele é infinitamente bom, como é que ele pode? Se ele vai dar uma pena infinita, logo já anula a bondade dele, que seria infinita, né? Vamos lá, está construindo aqui um pensamento. Oi, Mita. E é interessante nesse pensamento que ele começa primeiro falando de Deus, sim, né? Porque principalmente na Idade Média e que começaram os dogmas e as coisas, começaram a construir um Deus punitivo e um Deus que castiga. E ele está justamente começando para desconstruir isso. Porque se ele castiga, ele não é infinitamente bom e justo, né? Sim. Exatamente isso. Porque aqui ele está falando das penas eternas. Imagina. Se Deus é inexorável para o culpado que se arrepende, não é misericordioso. E se não é misericordioso, deixa de ser infinitamente bom. Por que então? Esse inexorável é irredutível. Inflexível, né? Inflexível. Certo, se Deus é inflexível, eu perdoo, se eu não vou mais fazer isso. Não. Inferno é eterno. É eterno. Você não tem mais chance. Gente, é a coisa mais ilógica do mundo você partir de uma existência apenas. É impossível apenas uma existência. É ilógico, é irracional. Porque a primeira coisa que cai seria a injustiça. Por que eu estou falando de injustiça? Porque nós temos pessoas que nascem com um corpo perfeito, a gente tem pessoas que já nascem com deformidades. Nós temos pessoas que nascem num berço, tem pessoas que nascem na rua. Nós temos pessoas que têm alimentos todos os dias à mesa, nós temos pessoas que vivem na miséria. Temos pessoas superdotadas de inteligência e pessoas numa condição que não conseguem raciocinar, porque não tem uma saúde mental. Países miseráveis e outros países nas opulências. Países em guerra. Nascer num país nessa condição. Crianças vivendo isso. Então, cadê a justiça? Já cairia. Ele é infinitamente bom e justo. Que justiça seria essa? Outra, nasceu, viveu 2 horas. Viveu 30 minutos. E aí já garantiu o reino de Deus? É só a gente raciocinar, gente. Por que então Deus outorgaria aos homens uma lei de perdão se ele próprio não perdoasse? Resultaria daí que o homem que perdoa aos seus inimigos e lhes retribui o mal com o bem seria melhor que Deus, surdo ao arrependimento dos que o ofendem, negando-lhes por todo sempre o mais ligeiro consolo. Porque a lição do nosso Mestre Jesus, que é o espelho divino aqui na Terra, ele diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Que nós devemos amar o inimigo, ou seja, fazer o bem aos nossos inimigos. Então, a gente pensa, mas 70 vezes 7 a cada ofensa, né? Como diz o Chico, né? A cada ofensa. Então, é sempre. Então, se ele pede de nós, que somos espíritos primitivos ainda no processo de evolução moral,
Ele nos faz esse pedido, nos dá essa lição. Agora pensa Deus. É um ensino da carochinha. Eu acho que tem que ter uma mente ainda muito limitada para pensar apenas em uma existência e pensar ainda no céu e no inferno eterno, aonde nós teremos talvez mães que estejam no céu e elas mesmas terão filhos vivendo no inferno. É impossível uma mãe estar em paz sabendo que um filho arde no inferno. Não tem céu para essa mãe. Ela nunca vai se sentir feliz e plena sabendo que um filho dela está eternamente em um inferno. Coloquei aqui mãe porque é o símbolo maior de amor aqui na terra. Amor de mãe para com os filhos. Achando-se em toda parte e tudo vendo, Deus deve ver também as torturas dos condenados. E se ele se mantém insensível ao gemido deles por toda a eternidade, será eternamente impiedoso. Logo, se não tem piedade, não é infinitamente bom. Item 12. A isto replicam que o pecador que se arrepende antes de morrer tem a misericórdia de Deus e que mesmo o maior culpado pode receber essa graça. Quanto a isto, não há dúvida, e compreende-se que Deus só perdoe ao arrependido, mantendo-se inflexível para com os obstinados. Mas se ele é todo misericordioso para a alma que se arrepende antes de deixar o corpo, por que deixará de sê-lo para que se arrepende depois da morte? Não faz sentido. Momentos antes de morrer, eu me arrependo de tudo, Senhor, eu me arrependo. Tá, eu te perdoo, vai pro céu. O outro não se arrependeu, morreu, eu me arrependo. Agora não adianta não. Era para ter pedido o arrependimento lá. Agora não vem, perdeu a chance, já foi, bateu o sino. Não dá, né, gente? E ainda assim, outra vez é a justiça. Sabe o que o outro falou no último momento? Olha a lei da ação e da reação. O próprio Nosso Senhor, quando fala, quem com ferro fere, o ferro será ferido. Pedro, embainha tua espada. Lembra disso? Então, isso é a lei da ação e reação. Então, a gente para e pensa no processo. Se a pessoa fez o que fez, chega no finalzinho da vida, pede perdão, o papai dizer, perdoa, meu filho. Claro que eu perdoo. Mas para você aprender a nunca mais fazer isso, você vai ter que ir lá arrumar a bagunça que você fez. Qual é mais justo? É a mãe ir lá arrumar a bagunça que o filho fez ou o filho ir lá arrumar a bagunça para ver o quanto dá trabalho e aprender a nunca mais bagunçar? Claro, gente. Nós que somos seres humanos já temos essa consciência pedagógica. Agora pensa Deus. E isso é justiça. Isso faz parte do processo pedagógico de aprendizagem. Cognição. Não é verdade? Aprendizado, é isso. Cognição é aprendizado, gente. Então isso faz parte do nosso processo. Que bagunçou, olha, por exemplo, qual é a nossa maior falha hoje? Da nossa geração que criou. Nós criamos assim, eu quero dar para os meus filhos o que eu não tive. Está aí o preço de ter dado. Nós temos uma peça, desculpa gente, mas a geração hoje não está fácil. A turma de 20 e 30 anos não está fácil aqui na Terra. Eu converso com muitas mães e o que mais tem é jovem de 20 a 30 anos sendo sustentado pelos pais. E até mais. E dormindo até meio-dia. À noite acordado nesses programas, essas coisas que tem aí nos DET da vida. E dorme até meio-dia, 1 hora, num mau humor insuportável. E você tem que pagar tudo. Por quê?
Mamãe resolve tudo, papai resolve tudo, mamãe paga tudo, papai providencia tudo, férias, final de ano com tudo pago, carrinho na porta, comida maravilhosa, cartão de crédito na mão. Vou trabalhar para quê? Então nós começamos a trabalhar porque a gente tinha que comprar o shampoo, o condicionador, o sabonete, a gente queria comprar uma roupinha melhor, não era assim? A gente tinha que se virar. Então nós pecamos muito nesse, porque é muita gente, não é pouca gente não. A gente conversa, a gente fica assustado. Todo mundo, a gente faz diálogo fraterno, todo mundo traz essa mesma encrenca. Ou é o filho, ou é a filha, e fica uma situação difícil, né? Ou então faz do estudo uma profissão. 40 anos estou estudando, só estudando. Então tem coisas erradas, né, que a gente precisa realmente ver. Então dentro da pedagogia divina bagunçou, meu filho? Ótimo, tá bom. Vamos aprender a não mais bagunçar? Vá lá e devolva tudo para o lugar. Então no processo, quando a gente erra, nós temos a expiação, que a gente vai estudar isso aqui. E depois temos a reparação. E aí a prova. Né? Bora lá. Porque o arrependimento só seria eficaz durante a vida, que não passa de um breve instante, e não na eternidade, que não tem fim? Se a bondade e a misericórdia divinas fossem circunscritas a um dado tempo, teriam limites, e Deus não seria infinitamente bom. Item 13. Deus é soberanamente justo. A soberana justiça não é inexorável de forma alguma, nem tão complacente a ponto de deixar impunes todas as faltas. Ao contrário, leva em conta rigorosamente o bem e o mal, recompensando um e punindo o outro equitativa e proporcionalmente, sem se enganar jamais na sua aplicação. Então, leva em conta rigorosamente o bem e o mal. O nome disso é justiça. Recompensando um e punindo a pessoa. Ah, mas Deus pune. Gente, as palavras pouco nos importa. Chama do que tu quiser. Mas o que nós temos que entender é uma lei chamada ação e reação. Então, esse processo de punição é correção. É correção, é isso. E toda correção, ela é um processo de punição. Por quê? Porque você tá sendo corrigido por quê? Porque você acertou? Porque você errou. Logo você vai ter que corrigir, isso é uma punição, vai lá e refaça. Sofra as consequências das suas escolhas. E olha, gente, não pensa que no nosso processo de evolução, nós começamos a errar lá quando nós éramos os homens de Neandertal. Não foi nesse período, não. Ali o instinto nos conduzia. E quando nós começamos a desenvolver as nossas paixões, aí nós começamos a ter certeza que a gente era dono de tudo. E aí deu no que deu. Se por uma falta passageira, resultante sempre da natureza imperfeita do homem e muitas vezes do meio em que vive, a alma pode ser punida eternamente, sem esperança de clemência ou de perdão, não há proporção entre a falta e o castigo e, portanto, não há justiça. Reconciliando-se com Deus, arrependendo-se e pedindo para reparar o mal praticado, o culpado estará retornando ao bem, aos bons sentimentos. Se, porém, o castigo é irrevogável, esse retorno ao bem em nada lhe aproveita, e um bem não considerado significa injustiça. Entre os homens, o condenado que se corrige tem a pena comutada e algumas vezes até perdoada. Comutada é substituída, mudada por outra menor.
Não haveria, nesse caso, mais equidade na justiça humana do que na divina? Se a condenação é irrevogável, o arrependimento é inútil. Nada tendo de esperar do seu retorno ao bem, o culpado persiste no mal, de modo que Deus não só o condena a sofrer perpetuamente, mas ainda a permanecer no mal por toda a eternidade. Nisso não há nem bondade nem justiça. Sendo infinito em tudo, Deus deve conhecer tudo, tanto o passado quanto o futuro. Deve saber, ao criar uma alma, se ela virar a falir de forma tão grave a ponto de ser condenada eternamente. Se não o souber, a sua sabedoria não é infinita. Logo, ele deixa de ser Deus. Sabendo, cria voluntariamente um ser votado, desde a formação, a torturas sem fim, e nesse caso, deixa de ser bom. Uma vez, porém, que Deus pode estender a sua misericórdia ao pecador arrependido e tirá-lo do inferno, deixam de existir penas eternas, e o juízo dos homens está revogado. Sendo infinito em tudo, Deus deve conhecer tudo, tanto do passado quanto o futuro. Então, se ele cria, ele já diz, isso daí não vai dar, não. E se ele criasse para dar errado, ainda para ficar condenado eternamente, ele, além de não ser infinitamente bom, ele ainda seria perverso. Exatamente. E o que a gente tem que entender, a gente sentia, mas parece que aqui na Terra todo mundo deu errado. Se você for olhar, vamos falar um pouquinho de astronomia, se você for pegar o tamanho do planeta Terra frente aos outros, tu já vai te surpreender, porque isso aqui é um grão de areia. Se você colocar então ao lado de Júpiter, tu vai ficar mais desesperado ainda. Estou falando do tamanho. Então, a população do planeta Terra é ínfima perante o universo. Quem é que está aqui na Terra? Foram os espíritos rebeldes. Se acloparam aqui, papai do céu, disse, põe um povinho rebelde no cantinho para refazer um pouco a lição. Mas tem paciência, que aquele povo não é fácil, né? Aí, qual é o meu filho amado que quer ir lá tomar conta? Aí veio o nosso Mestre Jesus. E o que é que nós fizemos com o nosso Mestre Jesus? Nós crucificamos ele. Todo o bem que ele fez. E quando ele pediu água, nós oferecemos vinagre, tamanha perversidade. E para acelerar o processo, a gente ainda jogou uma lança no coração dele. Então, olha a condição do ser humano na Terra. Nós temos guerras no planeta Terra. Nós temos crianças que morrem de fome. Nós temos adultos, homens adultos, que agridem crianças sexualmente. Nós temos isso. E muitas vezes não são homens ignorantes, são homens esclarecidos dentro da lei, que divulgam a justiça e estão aliciando crianças. Nós vimos um escândalo que foi da Ilha do Marajó, não deu em nada. Então, não, se sabe. Só que grande parte que participa é justamente quem deveria estar defendendo. Então, essa é a nossa condição do nosso país, essa é a condição do nosso planeta, onde nós temos um alto número de espíritos rebeldes, muitas vezes perversos, que se destrói e destroem a vida de muitos. Então, olha a tolerância de Deus para com os terrícolas. Por isso o sofrimento. E o sofrimento é uma imposição divina? Não. Somos nós que construímos o sofrimento uns para com os outros. Começando dentro de casa. Vamos parar aí, foi bom? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dar o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho.
Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Se a pessoa fez o que fez, chega no finalzinho da vida, pede perdão, o papai dizer, perdoa, meu filho, claro que eu perdoo. Mas para você aprender a nunca mais fazer isso, você vai ter que ir lá arrumar a bagunça que você fez. Temos que entender, é uma lei chamada ação e reação. Então esse processo de punição é correção. E toda correção, ela é um processo de punição. Você está sendo corrigido por quê? Porque você acertou? Porque você errou. Logo você vai ter que corrigir. Isso é uma punição. Vai lá e refaça. Sofra as consequências das suas escolhas. E o sofrimento é uma imposição divina? Não. Somos nós que construímos o sofrimento uns para com os outros. Começando dentro de casa. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, meus irmãos, assim agradecemos a Deus, nosso Pai, por mais uma oportunidade que nos foi dada de estudo, de reflexão. Graça te damos, amor querido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.